Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar com os irmãos aqui. Hoje o nosso tempo é um pouquinho mais curto pela manhã, né? Então a mensagem é um pouco mais rápida, mas à noite teremos um tempo um pouco mais longo e gostaria de convocar você para vir hoje à noite também, para podermos aprender um pouquinho mais sobre os homens e também os filhos e a relação de nós para os nossos filhos, certo? É tão importante isso na nossa vida e como isso influencia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler o texto até o versículo 11. Não dá para, no tempo que nós temos aqui, retirar todos os ensinos ou então expor o texto por completo, mas tem coisas preciosas aqui para o nosso casamento, para a nossa vida, para nós pensarmos. O texto diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a nossa consolação, o qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança, nosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, com a ajuda também das vossas orações por vós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Hoje eu gostaria de fazer um alinhamento numa certa questão que é importante para a nossa vida. Já viu que quando o seu carro não está alinhado, ele fica puxando sempre para um lado? Você tem um carro desalinhado, ele fica sempre puxando para um lado errado. Se você soltar a mão ou der uma bobeira na rodovia, o carro vai para o meio do mato, certo? Qualquer bobeira que você dá, soltou o volante, o carro vai para o mato. Meus irmãos, nossa vida também precisa de alinhamento, certo? E a oficina mecânica mais indicada para a nossa vida cristã é essa daqui, ó. Palavra de Deus, Bíblia, certo? A Bíblia é uma oficina mecânica que vai organizando o nosso carro. E assim como nosso carro, se a gente não pegar o nosso carro, de vez em quando levar no mecânico, de repente dá um prego aí no meio da rua e ele fica parado, você fica a pé. A nossa vida também. Se nós não visitarmos a palavra de Deus e não buscarmos nela as orientações, logo, logo você pode ficar a pé ou ter um problema na sua vida sério. Então precisa ser revisitada, buscando fazer as manutenções, organizando, alinhando a nossa vida. E hoje eu gostaria de alinhar algo muito importante. Você casou para quê? Qual o motivo que você casou? Por que você está casado? Qual que é a função do seu casamento? Muitos casam para ser felizes, certo? Eu casei porque eu quero ser feliz. Será que esse é o grande objetivo, a grande missão da vida cristã? Será que eu casei para ser feliz? Ou nós devemos casar para a glória de Deus? Será que isso muda algo? Um casamento para a glória de Deus, um casamento que glorifica a Deus. Meus irmãos, quando a gente fizer esse alinhamento básico de um casamento para a glória de Deus, e não um casamento para que eu seja feliz, muita coisa na nossa vida muda. Um jeito de agir em muitas questões. Se você tem uma confusão, nós falamos sobre isso ontem, até pincelei um pouco esse ponto.
você arruma uma confusão em casa, tem uma briga, e você casou para ser feliz. Então o que é importante? É que você se dê bem na confusão, certo? Mas e se você casou para glorificar a Deus? Para adorar a Ele, e para que Ele seja exaltado? Quando você tem uma confusão, o que você faz? Eu busco resolver essas coisas, mesmo que eu tenha que negar o meu eu, mesmo que eu tenha que agir com humildade, certo? Mas aí nesse momento, eu vou negar o meu eu, buscar a glória de Deus, glorificar a Deus, trazer a paz para dentro da minha casa, e mesmo que isso possa simbolizar ou então significar abrir mão de algumas coisas, eu vou viver para a glória de Deus. Qual o propósito do casamento em primeiro lugar? O propósito do casamento em primeiro lugar não é a minha felicidade, é a glória de Deus. Que Deus seja glorificado no meu casamento, em tudo que eu faço na minha família, viver para a glória de Deus. Às vezes a gente pensa, não, eu tenho que glorificar a Deus, na hora que o William toca guitarra, na hora que é tocado o violão, o Josué toca o violão do lado de cá, então isso é para a glória de Deus, mas o meu casamento é para ser feliz. Aí a gente muda. Não, tudo é para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, ou façais qualquer coisa, devemos fazer para quê? Para a glória de Deus. Meu querido irmão, sua vida, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, tudo é para a glória de Deus. E se você alinhar isso na sua vida, para que Deus seja glorificado, a visão no seu dia a dia, o modo de agir, o modus operantes no seu dia a dia, ele vai mudar. Porque em qualquer situação, você está ali, e agora? Como eu sou feliz? Você age de um jeito. Como eu glorifico a Deus? Como Deus é glorificado? Você vai agir de maneira diferente. E meus irmãos, durante a nossa caminhada, Deus, Ele permite situações na nossa vida, desafios, muitas vezes, situações desesperadoras. Nós lemos o texto que Paulo fala que teve um momento da vida em que havia uma sentença de morte, em que ele desesperou da vida, diz o versículo 8 e 9, ele desesperou da vida. Meus irmãos, às vezes a gente enfrenta situações na nossa vida desesperadoras. Ano passado eu tive uma crise de ansiedade, passei 15 dias sem trabalhar na igreja, tratando a ansiedade, e a partir daí, tratando isso na minha vida, foi desesperador. Desesperador. Mas meus irmãos, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa mudou na minha vida, quantas coisas eu hoje tenho ações e atitudes diferentes por causa da ansiedade que aconteceu na minha vida. Situações em que muitas vezes são desesperadoras. O versículo 3 diz que Deus é o Pai de toda consolação. Em meio às aflições, Deus me cuidou, consolou. E Ele, naqueles momentos de dor, sofrimento, desespero da vida muitas vezes, Ele sustentou e consolou a minha vida. E por que Deus consola? Olha o versículo 4. O versículo 4, o versículo final 3 diz: Deus é o Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, em todas as tribulações que nós enfrentamos como família, situações difíceis. Deus nos consola e nos cuida. Para quê? Para que Deus cuida de nós? Olha o versículo: para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Meus irmãos, as lutas e os desafios que você enfrenta na sua família, no seu casamento, no seu dia a dia, eles têm uma missão. O sofrimento é uma missão na sua vida. Deus consola, Deus guia, Deus sustenta. Você enfrenta situações na sua casa, na sua família, e você fala: Deus, para que isso? E Deus vai dirigindo, sustentando, cuidando, consolando, dando direção. Para que? O texto diz: para que você seja capaz
de consolar os que passam por outras tribulações. Não desperdice essas situações, aprenda, tome lições do remédio. O que Deus tem feito para mim ou na minha vida em meio às situações que eu vivo? Meus irmãos, as situações não são à toa. Eu tive ansiedade ano passado e isso Deus trabalhou, curou, graças a Deus, não tomo mais remédio, estou bem. Mas tudo isso que eu passei, como Deus tem me dado oportunidade, para a glória dEle, de ajudar pessoas que enfrentam a mesma situação. Há 2 anos atrás, alguém falava para mim, estou com ansiedade, eu dizia, vai orar, irmão, seja crente, pelo amor de Deus. É isso que eu falava. Hoje alguém fala, se está ansioso, eu estive na situação, eu olho e falo assim, meu irmão, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos trilhar um caminho, vamos pensar, não é só falta de fé, existe alimentação, existe problemas, questões espirituais, muita coisa envolvida. Deus tratou meu coração com isso, e naquilo que Deus consolou meu coração, para que eu seja capaz de consolar os outros, como Deus cuidou. Meu irmão, que desafio que você enfrenta na sua vida? Quais são as lutas que você tem passado? Quais são os problemas que você enfrenta na sua família? Deus sustenta e cuida para que você possa ser capaz de ajudar os outros. Aí você pensa, agora eu vou ajudar com o que eu sei. Não, não é com o que você sabe, porque não é sobre você, é sobre o que Cristo faz. Olha o que o texto continua, por meio da consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Eu venci uma situação e falo, agora estou, eu sou bom, agora eu consegui. Não, não é você não. Não é sobre você. Não é sobre o que você sabe, não é sobre como você venceu a situação. O versículo diz, você deve consolar e ajudar com o que Cristo fez na sua vida. Porque a glória dele, a obra dele, é ele que faz. Meu irmão, a sua família enfrenta lutas e desafios, fique firme com Cristo. Receba a consolação, o cuidado de Deus na sua vida e na sua família, porque há outras pessoas que precisam desse mesmo cuidado, e Deus quer usar a sua vida, a sua família, para ajudar outras famílias. Nós estamos muitas vezes presos em nós mesmos, meu problema, minha dificuldade, minha situação. Sim, você enfrenta situações, mas essas situações são missão de Deus para ajudar outros. Meus irmãos, tem um monte de gente precisando de ajuda. Tem muita gente passando por lutas e desafios parecidos com você. E se Deus tem cuidado de você, Deus tem consolado o seu coração, essa é a sua missão para você ajudar outros. Um pastor em média consegue, se ele pregar uma vez na semana, cuidar no máximo de 50 pessoas. É uma estatística dos Estados Unidos, 50 pessoas, no máximo, um pastor. Olha quantas pessoas temos aqui. Um pastor não consegue jamais. Por isso que a Bíblia jamais disse que o pastor deve cuidar de todos. A Bíblia diz, consolai uns aos outros, amoestais uns aos outros. A missão de cuidar uns dos outros é sua, é minha. Eu vejo os meus irmãos passando por lutas parecidas com as minhas. Eu já passei, venci, consegui. O texto diz, para que eu possa ajudar os outros. Meus irmãos, às vezes Deus permite situações terríveis na nossa família. Situações em que você olha e fala, por que disso, Deus? Para que passar por isso? Por que tanta luta, angústia, sofrimento, Deus? Para que isso? Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Deus quer usar as lutas e os desafios para você ajudar outros a passar pelos mesmos desafios. Tem gente que acha que veio aqui na terra para ser feliz. Eu vim para ser feliz. Sim, no final vou fechar com esse ponto também. Mas você veio primeiro para glorificar a Deus. Você está aqui para a glória de Deus, para ser instrumento de Deus. Você está aqui para ajudar os outros a vencer as lutas que você está passando. E aí você passa, você vence, e com aquilo que você recebeu de Deus, você
ajuda os outros. E é importante, meus irmãos, que a gente entenda isso, que não é nós, não vem de nós. Agora olha o que Paulo, quero pular um pouco mais para frente, olha o que Paulo fala no versículo 8 e 9. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar na nossa própria vida. Meus irmãos, olha a situação de Paulo aqui, passando lutas que ele desesperou da vida. Meus irmãos, essas lutas de desespero da vida são fundamentais, perfeitas, maravilhosas. Glorifica a Deus por elas. Sabe por quê? Porque elas nos colocam no eixo. Elas alinham a nossa vida como um carro é alinhado numa oficina mecânica. Ela faz uma revisão completa na nossa vida, porque ela nos joga lá embaixo e mostra que nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada. Essa revisão aqui é perfeita. Quando Deus coloca uma situação dessa, a gente não gosta dessas situações, né? Mas quando a gente está nessa situação, ela é perfeita na nossa vida. Ela é maravilhosa. Porque o texto diz, Paulo diz aqui, que de tal modo que desesperamos da vida, né? Para que, acima das forças, versículo 9, na verdade tínhamos sobre nós sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Às vezes a gente precisa chegar lá no fundo do poço, para que o meu eu morra, para que eu não tenha saídas, para que eu não consiga sair, e aí a gente pare e ore e busque o Senhor. Pastor Felipe Niel, lá de Caldas Novas, certa vez numa mensagem, ele disse que o filho dele ficou doente, e aí filho doente, ele correu para o médico, e aí foi no médico, e aí do médico foi para um outro hospital, para outro médico, e não descobria nada, não descobria, e ele foi para cá, depois de um dia correndo com esse menino com febre, ele parou, e ele olhou, mas eu nem orei, eu nem pedi para Deus. Quando ele já não estava vendo mais saída ali, que ele já tinha um dia todo correndo, ele parou e orou. E aí Deus deu a direção, e ali resolveu, o filho dele estar bem. Meus irmãos, às vezes a gente precisa desse desespero da vida, e meus irmãos, esse desespero da vida alinha a nossa vida, para mostrar que é Cristo na sua vida, e não é você. Porque muitas vezes, enquanto a gente ainda consegue remar, enquanto a gente ainda consegue resolver alguma coisa, enquanto a gente está vendo uma saída daqui, não, eu ainda consigo resolver com isso, eu ainda consigo mexer com isso, eu ainda faço aquilo, a gente não depende 100% do Senhor. E o que Deus quer? Deus quer que nós, como família, possamos depender 100% do Senhor. Meu irmão, tira Jesus da sua família, não sobra nada. O William me falou isso ontem aqui, né? Não, Dionísio, tira Jesus do Dionísio, não sobra nada. Verdade. Tira Jesus da nossa família, não sobra nada. É Cristo, é Ele que vai nos ajudar. E nós precisamos ter essa confiança total. E Paulo aprendeu a confiar nele. Depois você lê Filipenses capítulo 4, ele diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, e aí ele diz no versículo 13, posso tudo naquele que me fortalece. Paulo, ele não sabia viver com pouco, com muito, ele aprendeu, diz o texto. O Senhor lhe ensinou a depender quando não tinha nada, ou quando tinha tudo. O Senhor lhe ensinou. Situações de desespero, situações de crises, são oportunidades para aprender e também para Deus usar, para a glória dele, em outras vidas, em outras famílias. Meus irmãos, o nosso sonho para a nossa família é ter uma família completa, perfeita, sem erros, sem falha, sem feridas, sem nada de problema. Este é o meu sonho. Mas sabe o que muitas vezes Deus quer usar? Você recebe uma visita, e aí então você vai receber a visita. Estava lendo isso num livro no início do ano, e ali então você recebeu uma visita, e essa visita é uma amiga da igreja, e aí então quando você está ali com ela em casa, o vaso entope. Ela vai usar o vaso e o vaso está entupido. Ela fala, irmão, o vaso entupiu.
E aí é nessa hora que Deus deve ser glorificado, na crise, na dificuldade. E Deus quer usar a sua vida para saber como essa irmã agora, crente, vai agir com vaso entupido, mediante a situação. Se você não está nada com Deus, fala, eu avisei meu marido, não sei quantas vezes, não sei o que. E aí você vai, já solta a culpa igual Eva ali e Adão, jogando no outro. Mas, e se você agir, irmã, isso acontece, né? Nas melhores famílias, amanhã a gente vai resolver. Deus vai dar um jeito. Depois eu peço para o meu marido, ele chama alguém e vai dar certo. Deus é glorificado na maneira como você age no meio das crises. E muitas vezes são crises dessas na minha vida e na sua família que Deus quer ser glorificado pela maneira como você age. Meus irmãos, nosso sonho é ter uma família perfeita, mas às vezes o plano de Deus é que através das crises, dos desafios e dos problemas, Deus seja glorificado pelo como Deus tem cuidado da sua vida e você ensinar outros a passar pela mesma situação. As lutas que Deus tem colocado em minha vida, que eu tenho enfrentado, tem sido instrumento para a glória de Deus, para ajudar outras pessoas a enfrentar aquilo que eu enfrentei. E da mesma maneira, meus irmãos, Deus continua agindo do mesmo jeito. Muitas vezes a gente termina ou está com sofrimento, a gente está doido para acabar com ele logo, para poder pular para a próxima etapa, ou para o próximo passo. Meu irmão, você venceu? O texto diz no versículo 4, agora ajude outros que estão enfrentando a mesma coisa que você enfrenta. Você venceu, não acabou a missão. Sua família tem vencido lutas e desafios. Você não venceu e agora pode descansar em berço esplêndido. Não, você venceu. Ajude outros que estão enfrentando a mesma situação. Mas dependa 100% do Senhor, como o versículo 9 e 10 diz. Dependa 100% do Senhor, para que somente Ele e somente Cristo faça essa obra em sua vida. E finalizando, o versículo 10 e 11, olha como Paulo finaliza de uma maneira maravilhosa esse texto. Ele diz, Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte. Meus irmãos, Cristo nos sustenta a nossa família, sustenta os nossos filhos, em meio às lutas e desafios, mas Ele quer usar tudo isso para abençoar outras vidas, e Ele nos livra, e isso é no presente. O texto continua, Ele continuará nos livrando no futuro, certo? E é nele que esperamos, a nossa esperança está nele, e Ele ainda nos livrará, segurança no cuidado do Senhor, e com a ajuda também das vossas orações. Meus irmãos, a igreja é importante em todo esse processo, ajudando nas orações, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Meus irmãos, você enfrenta lutas e desafios, não esconda esses desafios. A igreja quer orar, a igreja precisa orar. Você tem enfrentado lutas do seu casamento, você precisa falar com alguém para que a igreja ore. Meus irmãos, o diabo tem usado a vergonha. Eu tenho às vezes conversado com um e outro, pessoas que de repente somem. E aí eu pergunto, o que foi? Não, estou com vergonha, porque estou passando por isso e aquilo. Aí se já estava ruim, ele some da igreja, aí fica pior. Se você está passando por desafios, o seu lugar é aqui, na igreja. Busque alguém da igreja, conte os seus desafios, peça oração, crie um grupo de amigos e fala, meus irmãos, eu estou passando por isso, isso e aquilo. Veja aqui Paulo enfrentando lutas e desafios, e o texto diz, pelo favor que foi concedido, pela intercessão de muitos, a igreja orando. Meus irmãos, nós enfrentamos problemas em família, desafios, filhos, casamento, lutas, finanças.
Onde devemos buscar ajuda? Na oração da igreja, dos irmãos. Peça oração, abra sua situação, aquilo que é possível, para que possa receber do Senhor o cuidado, para que através da igreja e das orações, também encontre graça e alcance ali a solução. E em meio a tudo isso, meu irmão, se você viver para a glória de Deus, se você viver para glorificar a Cristo, você vai viver de uma maneira alegre e feliz. Quando você vive para glorificar aquele que te criou, você vai ser feliz. Você vai encontrar felicidade servindo a Ele com alegria. Muita gente vive no casamento para ser feliz. E aí você luta para ser feliz e não é feliz. Mas se você viver para a glória de Deus, para glorificar a Deus, de repente você vai enfrentar um problemão, Deus vai te consolar, Deus vai cuidar, depois você ajuda outro, esse outro é consolado, é cuidado, e de repente você olha e fala, nossa, que bênção, né? Como é bom! Você encontra uma felicidade servindo a Deus, vivendo em meio a lutas e dificuldades, sendo feliz. Você viu como nós precisamos alinhar nossa vida para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, e não fugir dos problemas, mas aprender e ajudar outros com aquilo que Deus vai nos ajudar. Então, viva para a glória de Deus, para apontar para Cristo, e em meio a isso, Deus vai conduzir a sua vida. Confie nele plenamente, confie de todo o seu coração. Deus já livrou, Ele livrará, você pode confiar, ter segurança, peça aos irmãos para orar, e assim você continuará caminhando para glorificar ao Senhor. Não case para ser feliz, case para glorificar a Deus, e você encontrará felicidade glorificando a Ele todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Ó Deus, nós precisamos alinhar nosso coração para a Tua glória e para a Tua honra. Ó Deus, se muitos têm buscado alegria, ou então buscado simplesmente o prazer, a felicidade, alinhe os nossos corações para que possamos, Senhor, buscar a Tua glória e glorificar ao Senhor, para que através das lutas e desafios que passamos, possamos apontar para Cristo, apontar para o que o Senhor fez, e assim ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a serem também edificadas, ajudadas e ali apoiadas. Ó Deus, tire toda a vergonha do coração, ó Pai, daqueles que enfrentam lutas, para que possam compartilhar com os irmãos, e os irmãos como igreja unida, que ama, que acolhe, ajudar, amar e conduzir essas famílias para a Tua honra e Tua glória, para que depois de serem ajudadas, essas famílias estruturadas possam ajudar outras famílias, e cumprir a missão, e encontrar a felicidade no Senhor, servindo a Ti, glorificando a Ti, através das lutas e desafios que eles passam. Ó Deus, cuide dessa igreja, cuide das famílias, que todos aqui vivam para a Tua honra e glória, para o louvor, ó Deus, do Teu nome, daquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.